Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. Em um debate, esse pastor aqui, ó, chamou o pastor César Cavalcante praticamente de analfabeto. Ele disse somente assim: o problema de vocês, pós, é que vocês não sabem ler a Bíblia. Olha isso aqui rapidinho, tá? Olha só, pastor. Professor Leonardo. Eu vou ler de novo o texto para o senhor. Acho que o senhor... esse é um grande erro do pós, né? O pós é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. Opa, ele não sabe ler a Bíblia. Pós, pastor César Cavalcante. Aqui é um debate entre pré e pós, tribulacionista, aonde eles estão debatendo sobre uma passagem que vai falar sobre os santos, né? Aí esse pastor aqui defende a tese de que os santos, na verdade, se curvaram diante da igreja, aqueles que morreram decapitados e tal. E o pastor César Cavalcante prova a ele que não. E você vai ver esse vídeo juntamente comigo, tá? O pastor César Cavalcante se sentiu muito ofendido. Ele disse: você está me chamando de analfabeto? E ele ainda diz mais: a gente veio aqui para debater e não brincar de casinha. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e vamos para o vídeo. Eu entendo que a igreja passará pela grande tribulação porque Jesus Cristo disse. Jesus Cristo disse que ele volta depois e que esses eleitos, esses eclectos, né, escolhidos, a palavra em português é mais escolhidos, os escolhidos ali são os cristãos, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus. Então, lendo a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo disse que ele volta depois da grande tribulação. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. Presta atenção nesse vídeo, que é um vídeo que está muito inteligente, muito bom. Isso aqui pode esclarecer muitas dúvidas que você tem acerca de algumas coisas aqui da Bíblia sobre a grande tribulação e sobre os santos que viverão aqui. Presta bem atenção. Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta. Eles não se sujeitaram à besta, como o senhor está dizendo. O texto diz que eles não se sujeitaram, eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, não receberam a marca na fronte e na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas só podem ser os cristãos que atravessaram a grande tribulação. Por que tem que ser cristão? Porque eles foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, pastor. Uma pessoa que é decapitada, que prefere perder a cabeça do que adorar a besta, que prefere perder a cabeça do que receber o sinal na mão ou na testa, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Essa pessoa não é judia. Essa pessoa é serva de Cristo. Então, o que acontece? O pastor que está lá do outro lado, esse aqui é o pastor César Cavalcante. Aquele pastor ali no meio é o que está apresentando, o que está do outro lado, que ele aparece daqui a pouco, ele vai defender a tese que esses santos aqui se prostraram diante da besta. E o pastor César Cavalcante está provando que não. Por quê? O amigo lá está lendo um texto, se eu não me engano, de Efésios capítulo 5, versículo 27, só que Apocalipse capítulo 20 vai falar sobre essa questão de que os santos não se dobraram diante da besta. Entendeu? E aquele outro pastor, ele vai dizer que os santos se dobraram sim. Por quê? Por conta interpretativa, né? Por conta da interpretação dele acerca do texto. Se você ler um texto direto sem respeitar os pontos e vírgulas, isso pode acabar alterando o sentido e a compreensão de algumas palavras. A pergunta é: quem são aqueles que durante a grande tribulação vão sustentar o testemunho de Jesus Cristo? Os judeus? Esse é um grande erro do pós, né? O pós Presta atenção nisso aqui. é difícil, ele não sabe ler a Bíblia. O senhor me chamou de analfabeto agora há pouco? De forma nenhuma, pastor. É só voltar o vídeo. De forma nenhuma, pastor. Agora o pastor César Cavalcante vai partir para cima, tá? Vai mergulhar na Bíblia e o negócio vai ficar feio pro pastor lá do outro lado lá, hein? Agora vamos ver quem não sabe ler o texto. O texto diz assim: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? Aqui é judeus. Tá, são salvos? Judeus. São salvos? Pastor, São salvos ou não? Existe várias não, sem classes enrolação, salvos. são salvos ou não? Existe várias classes salvos. Tá bom, e eles são de alguma? Vem cá, Abraão foi salvo? Eles fazem parte de Abraão alguma? foi salvo? Meu Deus, pastor, como detentor do saber teológico, é simples de responder se são santos ou não. Porque se ele diz que são santos, olha, ele vai entrar agora numa parte que ele vai dizer que a gente é salvo pela gente mesmo. Olha só. Não, se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento, salvo no Novo, judeu salvo, existe. Eu só perguntei se esses santos aqui são salvos ou não. André. É difícil falar? Não são salvos? Existe várias classes de salvos. Legal. E esses daí, desses santos, são de alguma classe de salvos? Sim. Ok, então são salvos, certo? Sim. No nome não estava escrito. Então calma aí.
São salvos ou não são? O nome não estava escrito. Então são perdidos? Entendeu? Alguns sim. Então, não, os santos aqui são perdidos ou Eles salvos? têm que se salvar. Opa, pelo amor de Deus, varão. Eles têm que se salvar. E quem sou eu para me salvar, varão? Quem sou eu para salvar alguém? Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pela graça de Cristo, pela infinita misericórdia de Deus. Presta bem atenção que ele vai dizer aqui, olha isso. Eles têm que se salvar Sim, através claro, do quê? da sua vida. Ah, eles são salvos sem Jesus? Claro! Que isso? Ele é pastor da... Não, calma aí, ele é pastor da onde, gente? Alguém ajuda aí. Eles são salvos sem Jesus? Se Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como que faz, então? Será que a Bíblia está escrita errado? Não é possível, não, homem. Eles são salvos pelo sangue deles? Não. Então são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida, porque Pra agora quem? não é mais pelo Espírito Santo. Eles vão dar a sua vida pra quem? Agora pastor? eles têm que dar a vida para quê? Para ser salvo. Tá, então quem der a vida por eles, então a pessoa se salva. Só que para ser salvo tem que ter Cristo. E os vencesse. Ele, a besta, venceu os santos aqui nesse assunto. Aqueles santos naquele momento foram vencidos. Deu agora autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação para adorá-la aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Tem dois grupos aqui. Um é os santos. O outro grupo, aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Quem adorou a besta, pastor? Não foram os santos. Quem adorou a besta foi aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida. Ora, meu Deus do céu, só lê o texto. Então o texto está disponível. Se o senhor disser que esses santos são o mesmo grupo, então o senhor está dizendo que eles são salvos através do sangue deles mesmos. Aí nós temos um problema de teologia básica. Eu já fui pré-tribulacionista, como o senhor disse. Nenhum pré-tribulacionista acredita que um homem se salva por ele mesmo. O senhor que me disse que eu sou analfabeto, não sei ler o texto, lá... Viu que ele levou meio que pro coração ali, tá? Estou com isso? Então é o seguinte, isso aqui é um debate. A gente não veio aqui brincar de casinha. A gente aqui não veio brincar de casinha, é um debate. O senhor me chamou de analfabeto, agora aguenta, olha só. O senhor fez uma zombaria, tirando onda que eu sou analfabeto. Agora o senhor aguenta. Na exegese do texto, na leitura natural do texto, tem duas classes. Tem santos, que são vencidos, que na sua leitura, por alguma razão, o senhor disse que eles se sujeitaram, só que eu disse, não, pastor, o senhor não está lendo o texto. O senhor me acusa de analfabetismo. Se eles são vencidos, eles não se sujeitaram, pastor? Não, porque eu mostrei como eles foram vencidos. Lá em Apocalipse capítulo 20, eles foram vencidos porque eles foram degolados. Foram degolados por causa da palavra de Deus. Então não conflita com aquele texto que a igreja é vencedora. E a igreja segue triunfante. Eles vão se assentar em tronos, vão julgar, vão reinar com Cristo durante 1000 anos, justamente porque foram degolados. Justamente porque foram decapitados. Ele está falando que as pessoas ali nesse texto, que são chamadas de santos, são aquelas pessoas que preferiam perder a cabeça do que negar a Cristo, do que receber a marca da besta na fronte, na mão, entre outras coisas. E o outro pastor lá está dizendo que aquele grupo de pessoas ali foram vencidas. Não é que foram vencidas, perderam a sua vida por amor a Cristo. Por isso são santos, que vão reinar e governar com Cristo durante 1000 anos. É isso que ele está dizendo. E o outro cara não consegue entender, chama um pastor de analfabeto, aí ele foi para cima. Justamente porque não aceitaram o sinal da besta, justamente por não se sujeitarem. Mas na sua leitura, o senhor disse agora há pouco, que eles serão salvos porque eles mesmos se salvarão, é lógico que o senhor não sabe teologia. E aqui eu me encaminho para o final. Trouxe um vídeo aqui um pouco mais descontraído para não ofender ninguém, mas para você entender que a forma de interpretar o texto vai fazer muita diferença na sua compreensão, para entender o significado, aquilo que a Bíblia está querendo dizer na sua simplicidade, na sua totalidade. Então, vira essa chave na sua vida e Deus te abençoe!